Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? Espero que todos tenham tido uma ótima semana de trabalho, preparando aí para o fim de semana. Bom, eu sou o Henrique Teixeira, eu sou analista de negócios de uma grande empresa de consultoria, que não tem nada a ver com o mercado financeiro, mas eu gosto do mercado financeiro, já estou há quase 2 anos aí procurando aprender cada vez mais. E a ideia desse canal, inclusive desses vídeos que eu tenho feito, é para compartilhar com as pessoas que, assim como eu já comecei, né? Algumas pessoas estão começando agora. E a minha ideia aqui é passar, então, as principais facilidades que o Profit Chart pode nos oferecer para facilitar a nossa vida, né? No dia a dia das operações, e principalmente para que a gente possa conter a nossa ansiedade, né? Muitas vezes a gente entra na operação ou sai da operação pela ansiedade e às vezes o sinal pode aparecer no momento seguinte e a gente não espera, né? Então a ideia nossa aqui é trazer cada vídeo uma facilidade para nos ajudar nas operações, tá? E a ideia de trazer esse vídeo de hoje é combinar então dois indicadores para montar uma regra de execução de um sinal muito legal que é o preço de fechamento de reversão, né? O preço de fechamento de reversão é um sinal forte que muitas vezes vira uma tendência, por isso que ele tem esse nome, né? Preço de fechamento de reversão, e a gente pode capturar um movimento legal tanto na compra quanto na venda. E o que eu vou passar para vocês aqui hoje, na verdade, não é um robô, né? Ele não vai fazer as operações para a gente, mas ele vai sinalizar para a gente uma formação gráfica, e essa formação gráfica pode nos dar um sinal onde você pode fazer a sua entrada ou não, né? A ideia de trazer essas facilidades do Profit é mais para nos nortear e nos conter a ansiedade, né? Então a regrinha vai ser feita, ela vai analisar friamente aquela formação, mas você como operador do seu capital, né, vai decidir se você entra ou não na operação de acordo com a tua análise. Tá? Então isso é só para nos ajudar a ter uma ideia de como fazê-la, tá bom? Então vamos lá. O que é que nós vamos utilizar então para fazer essa regra de execução? Vocês estão vendo aqui que a nossa tela está limpa, né? Eu deixei um gráfico limpo e a gente vai começar a montar a partir de agora para que vocês montem o seu setup aí. Eu vou montar o meu aqui, né? E depois vocês criem a regra com base naquilo que vocês acharem legal. Eu vou deixar os códigos aqui, eu vou montar com vocês aqui o código, depois se for possível, se eu conseguir, eu também deixo o código na descrição do vídeo aqui do canal, tá bom? Para que vocês possam copiar, legal? E aí fazer a execução lá. Então como é que a gente faz isso, gente? Lembrando que esse canal, esses vídeos que eu tenho feito aqui, eles são exclusivamente para trabalhar com o Profit Chart, tá? Então não vou falar sobre TRID, sobre MetaTrader, sobre TradeZone, nenhum outro software, tá? Não, também não tenho nada a ver com a Nelogica, não tenho nada a ver, eu só uso o Profit Chart e eu tento descobrir as facilidades que o software nos pode ajudar, tá? Que eles podem nos oferecer. Beleza? Tudo bem? Então tá bom. Como é que nós vamos fazer para trabalhar então o nosso setup aqui? Bom, primeiro, eu vou inserir duas médias para que a gente possa entender a tendência, né? Olhar a tendência. Então eu sempre trabalho com uma média de 21, né? E trabalho com uma outra média móvel de 9, tá? A média móvel de 9 eu deixo ela sempre aritmética mesmo, eu só gosto de mudar as cores, então vou mudar aqui. Então ela fica aritmética, eu gosto de usar esse rosinho aqui. E a média de 21, eu gosto de usá-la na função exponencial e a cor amarela, tá? Não tenho, a preferência da cor aqui é só para uma questão visual mesmo, tá bom? E o que ela vai fazer, o uso das médias? Ela vai nos indicar a tendência, né? Somente isso, as médias são rastreadoras de tendência. O que nós vamos utilizar para fazer a regra de execução é o indicador de oscilação, então é um oscilador de volatilidade, tá? A média só vai nos guiar em relação à tendência. Por que eu falo isso? Porque quando nós estamos numa tendência de baixa muito forte, né, você vai procurar por vendas. E quando você tiver com uma alta muito forte, vai procurar por compras. Então, se você estiver fazendo ao contrário disso, pode ser que dê mais errado, né? Não que não possa acertar uma vez ou outra, mas é difícil. Então, vamos lá. Uma vez inseridas as médias no gráfico, o que é que nós vamos inserir agora? Nós vamos inserir o nosso outro indicador,
que é o estocástico lento. Então, o próprio canal, eu coloquei no título desse vídeo aqui, né? Estocástico lento. Então, nós vamos inserir aqui. Como é que eu faço para inserir o estocástico lento? Então, vamos lá. Indicadores, mais indicadores. Venho aqui, estocástico lento, ok? Ele vai colocar uma nova janelinha para a gente aqui embaixo, ok? Já está aqui. Normalmente, por padrão, ele traz o estocástico lento de 14 períodos. Nós vamos substituir esse 14 por 8. Como é que eu faço, então? Clico com o botão direito aqui em cima, propriedades do estocástico lento, e venho aqui no 14 e baixo ele para 8. Por que 8 e não 14? Porque o 8 ele nos apresenta mais sinal. Se você olhar aqui embaixo, ó, você vai ver que ele apresenta mais sinal. Ó, aplicou, olha só, ele consegue já pegar uma oscilação maior em relação ao movimento, tá? Então nós temos aqui já a nossa média móvel e nós temos aqui o nosso oscilador. Eu aproveito para colocar aqui duas linhas, uma linha de resistência e uma linha de suporte, suporte e resistência, né? Para que a gente possa mais ainda ter um apoio visual. Como é que eu faço para inserir essa linha? Venho aqui no botão resistência, clico aqui sobre a linha, tá? E aí eu coloco propriedades da resistência e coloco ali na posição para 20 períodos, 20, né? Aparência verdinha, por que verdinha? Porque o verde vai ser o ponto de entrada na compra, né? E aplico uma outra resistência, coloco ela lá na posição 80, depois vocês vão entender isso, né? Porque eu estou pondo 20 e 80, então eu coloco na posição 80 e a aparência dela vermelha. Por que vermelha? Porque a gente vai sair da operação na hora que estiver no 80. Tudo bem, pessoal? Então tá bom. Então aqui nós temos já o nosso gráfico montado. Vamos pensar então como é que nós vamos criar a regra de execução. Tá? Nós vamos automatizar algumas propostas de entrada e saída. Como? Nós vamos entrar no menu Estratégias, Editor de Estratégias. Ele vai abrir para a gente aqui um campo de texto onde nós vamos editar a nossa estratégia. Nós vamos programar o código da estratégia. Tá certo? Antes disso, eu preciso falar para vocês como é que é formado o preço de fechamento de reversão, né? Então vamos ver aqui como é que a gente forma um preço de fechamento de reversão. Olha aqui, ó, vamos lá, gráfico de 15 minutos. Então nós temos aqui uma pernada de baixa. Como é que forma um preço de fechamento de reversão? Nós temos um candle onde a sua mínima é menor do que os dois candles anteriores e o seu fechamento é maior do que o fechamento anterior. Tá certo? Esse é o preço de fechamento de reversão. Mínima menor do que os dois últimos candles, fechamento maior do que o fechamento anterior. Pronto, nós temos aqui um preço de fechamento de reversão. Então, este candle aqui nos proporciona um preço de fechamento de reversão. E aqui nós podemos programar a nossa entrada. Aqui é a mesma coisa, olha só. Mínima menor do que os dois últimos candles, fechamento maior do que o fechamento anterior. Isso nos proporciona, então, um preço de fechamento de reversão. Tá? Então, o que nós vamos usar? Além dessa formação gráfica, nós vamos utilizar mais uma regra para deixar a nossa entrada um pouco mais segura. Não vou dizer que ela é 100% de certeza, né, de dar certo, mas ela auxilia um pouco mais. Por quê? Além dessa formação gráfica, nós vamos utilizar o estocástico lento sobrevendido, né? Nós vamos querer que esse estocástico esteja abaixo da linha de 20, que é como está formando nesse momento aqui, ó. Tá? E aí sim ele vai nos sinalizar uma entrada. Tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Estratégias, editor de estratégias. Ele vai abrir para a gente aqui uma tela de edição. Quando eu falo tela de edição, é que nós vamos digitar o código, tá, gente? É aqui mesmo, vamos trabalhar na unha aqui agora. Então, eu vou montar para vocês aqui a estratégia. Então, nós vamos criar do zero. Pode ser que ela não dê certo. Aqui nós vamos achar, vamos fazer até conseguir dar certo. Eu até deixei ela pronta já aqui para poder mostrar para vocês. Nós vamos construí-la juntos, tá bom? Então, qual é a nossa ideia? A gente já sabe como é que é formado um preço de fechamento de reversão e nós vamos configurar então a entrada a partir dessa ideia junto com o oscilador de volatilidade, tá certo?
pode ser construído tanto para compra quanto para venda. Então, o que nós fizemos para compra, a gente inverte para venda. Aqui nós podemos programar das duas formas, ou para fazer compra e venda, ou então nós podemos montar uma regra para a compra. Quando o papel tiver em tendência de alta, você insere essa execução no teu gráfico, e quando o papel tiver em tendência de baixa, você insere a regra de venda. Então dá para programar dos dois jeitos. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que constrói para compra e para venda, e depois, se vocês quiserem, vocês podem separar essas regras, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, abrimos a nossa estratégia de editor de estratégias, tem a opção lá, Begin. Então vamos nós. Então como é que nós queremos? Então, nós queremos se o fechamento do candle atual for maior do que o fechamento do candle anterior, certo? Então, um período aqui, ok? E o estocástico lento, não, a sua mínima for menor do que os dois candles anteriores, certo? Então, a mínima atual tem que ser menor do que as duas outras mínimas. Lowest low, no 2, então, atual, né? Certo? E, então, nós temos aqui, se o fechamento do candle atual for maior do que o fechamento do candle anterior, e a sua mínima for menor do que a mínima dos dois candles anteriores, então nós temos uma regra. E se o estocástico lento, então nós temos estocástico lento de 8 períodos, for menor do que 20, ou seja, abaixo de 20, então nós temos uma compra. Ok? Muito bem. Vamos ver se rodou. Rodou. Então tá certinho. Nós temos aqui, ó, se o fechamento do candle atual for maior do que o fechamento do candle anterior, esse 1 aqui significa o anterior, e a mínima deste candle for menor do que a mínima dos dois candles anteriores, e além disso, o estocástico lento de 8 períodos que nós configuramos aqui estiver abaixo de 20, então ele faz uma compra a mercado, né? Ele vai dar o sinalzinho para você fazer a compra. Então a regra da compra está ok. Como é que a gente sai dessa operação? Quando o estocástico lento estiver acima de 80. Então, se o estocástico lento, slow stochastic de 8 períodos for maior do que 80, então vende para cober, né? Vende a mercado, certo? Vamos ver se rodou. Opa, faltou um parênteses em algum lugar aqui. Aqui. Beleza. Então, compilamos o código. Então, nós temos uma regra de entrada para compra e uma regra de saída para compra. Tá ok? Como é que faz a venda, então, Henrique? Vamos pensar na venda. Quando a gente vai pensar na venda, é o inverso do que está feito para compra. Então, o que nós vamos fazer? Se o fechamento do candle atual for menor do que o fechamento do candle anterior, e ao invés de, então nós não vamos trabalhar com lowest, vamos trabalhar com highest, né? Então a highest, então a máxima, aqui for maior do que a máxima dos dois últimos candles, certo? Entenderam, pessoal? E o estocástico lento de 8 períodos for maior do que 80, então agora nós vamos inverter, né?
Então, nós vamos iniciar uma venda short. Certo? Vamos ver se funciona, se está compilado esse código. Opa, tem um erro aqui. Aqui tem um erro. Falta um parênteses aqui. Deixa eu conferir aqui, pessoal. Se o fechamento do candle atual for menor do que o fechamento anterior e a máxima aqui. Faltou um parênteses ali. Tá? Se o fechamento do candle atual for menor do que o fechamento dos candles anteriores e a máxima for maior do que a máxima dos dois últimos candles e o estocástico lento estiver sobrecomprado, ou seja, acima de 80, então ele vai vender a mercado. Ok? Certo? Então tá ok. Entramos na operação. Como é que nós vamos sair dessa operação? Agora é o contrário. Se o estocástico lento de 8 períodos estiver menor que 20, ou seja, passou de 20, a gente vai sair da operação. Então aí você vai comprar para sair do mercado. Né? Ok? Vamos ver se compilou. Compilou. Beleza, pessoal? Tá claro? Ficou claro? Nós temos duas regras, então, aqui. Uma de compra e uma de venda. Então, nós temos a regra de entrada para compra e a regra de saída da compra. A regra de entrada na venda e a regra de saída da venda. Tá certo? Vocês podem copiar esse código, fazer a regra de execução de vocês, que vai dar certo. Vamos ver? Vamos só. Então, ó, já fiz o compilador aqui, ele já compilou. Vocês conseguem, inclusive, fazer estatística, rodar isso aqui, tá? Olha lá, ele já está mandando a gente fazer. Está mostrando para nós como é que deu certo o código. Tá certo? Então vamos salvar isso aqui e aí a gente insere no gráfico para que vocês consigam fazer os seus testes, né? Não vai fazer nada sem testar antes. Então nós vamos salvar isso aqui. Eu vou salvar como vídeo, PFR, compra e venda. Certo? Muito bem. Então, lembrando que vocês podem fazer isso, pessoal, sem precisar fazer as duas regras no mesmo código. Você pode fazer só uma regra de compra, depois só uma regra de venda. Se você for fazer isso, lembre-se de colocar esse end aqui em cima. Então, se você vai finalizar na compra, você vai dar um espacinho aqui e vai dar um end. Não. End. Pronto. Aí salva com ele aqui, ó. Tá vendo que ele já trouxe para cá a informação? Ó? Então eu encerrei o código aqui, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar os dois, então ele vai levar até lá embaixo. Tá? Depois você faz isso aí no seu, uma para compra, uma para venda, ou se você quiser deixar os dois, é que ele começa, quando você insere no gráfico, ele começa a poluir teu gráfico, certo? Então já está salvo isso aqui, como é que eu faço para inserir agora? Lembra que nós construímos o gráfico aqui? Então vamos inserir no gráfico. Como é que a gente faz? Estratégias, inserir estratégia de execução. Nós vamos chamar aqui, ó, vídeo, compra, preço, fechamento de reversão, compra, venda. Olha só, pronto, já inseriu no gráfico, a gente não viu aqui, mas ele já está lá. Aí, ó, pronto. Ó. Lembra que eu fiz o exemplo para vocês aqui? Que aqui era a formação de um preço, fechamento de reversão? Olha só, já mostrou para a gente aqui que nós teríamos a formação nesse candle e nesse candle. E aí ele ele orienta, né, para fazer uma entrada aqui e a saída lá. Ó. Ok? Ó. Por que a saída aqui, pessoal? Porque ele chegou no estocástico lento acima de 80. Tá? É 100% garantido isso? Não, não é 100% garantido. O que ele vai fazer aqui para a gente é nos dar uma condição com base nas variáveis que nós colocamos para ele fazer a sinalização.
Quer dizer que vai dar certo sempre? Não, não quer dizer, tá? Por exemplo, ó, vamos fazer um exemplo aqui. Ó, tá bem? Aqui tá claro, ó. Vamos deixar maiorzinho aqui. Olha só. Opa. Ó. Nós temos aqui um estocástico lento acima de 80, tá? Fechamento. Então, esse candle aqui teve a sua máxima maior do que a máxima dos dois últimos candles e o seu fechamento mais baixo do que o fechamento anterior. Então, ele fez um preço de fechamento de reversão para venda. Daria entrada aqui? Daria. Daria entrada aqui. Pelo código, sim. Porém, onde você colocaria seu stop? O stop viria nesse ponto, né? No topo aqui, ó. Né? Se você tivesse entrado nessa operação, você teria aguardado essa operação aqui para venda. O certo seria vender aqui, mas ele estopou você aqui, ó. Tá? Então você teria levado um stop aqui. Tá certo? Por isso que ele não é 100% garantido. Porque ele vai simplesmente executar o código com base nas variáveis que nós inserimos no gráfico. Agora, a análise técnica em cima do que você está vendo é você que vai fazer e aí você vai decidir se vai entrar numa operação de compra ou de venda ou não, né? Por isso o uso das médias, tá certo? A média aqui não tem função no código, mas ele tem função visual para que você possa olhar a tendência. Nesse caso aqui, nesse tempo aqui, ó, basicamente nós estamos com papel em lateralização, não é? Ó, tá um retângulo aqui, né? Está trabalhando no range. O que você vai fazer aí? Nada, né? Espera ele ter uma tendência clara. E aí você trabalha. Fora isso, a gente espera. Senão você vai ter que executar todos os sinais, né, tanto de compra quanto de venda, e depois fazer uma compilação aí, tá? Pessoal, na verdade, isso aqui é para auxiliar a gente nas questões visuais. Qual é a ideia aqui? Mostrar para nós que teria um certo ponto ali formando um preço de fechamento de reversão, mas a análise é sua, tá? A decisão é sua. Então, o que eu gostaria que vocês pudessem fazer? Se quiser fazer o código, faça o código, mas faça os testes antes, né? Não vai sair fazendo. Aqui teria dado certo, uma operação bonita, porque ele teve uma boa puxada de baixa, e aí ele fez uma reversão, e ó, fez um pivô aqui, um pivôzinho de alta e foi embora. Tá vendo? Mostrou a condição para a gente da mínima menor que as duas últimas mínimas e o seu fechamento maior do que o fechamento anterior. Estocástico lento na condição sobrevendido, daria uma compra aqui, uma outra compra aqui, e daria para capturar um belo movimento, né? Bom, quem ficou na operação? 3,3%. Isso foi na data de hoje, sexta-feira, 4 de setembro. Né? Legal. Mas é sempre assim? Não. Por isso que você vai ter que fazer o seu teste. Tá certo? Então, o código é esse, é simples, mas ele vai nos dar uma condição visual, né? Então, é você que vai decidir. Vamos ver como é que fica isso no milho. Um gráfico bonito, né? Bastante tendência, então ele pega uma tendência e vai embora, né? Vamos ver como é que fica isso no milho. No gráfico de 15 minutos, daria entrada aqui. Hoje não daria, daria ontem, ó. 2 entradas ontem, saída hoje. Teria dado aqui, né? Dormia posicionado. Olha lá, 1,22%. Legal, né? Então, isso serve para qualquer tempo gráfico? Sim, qualquer tempo gráfico. É claro que se você trabalhar com um tempo gráfico mais longo, ele vai dar entradas um pouco mais assertivas, né? Um tempo mais curto é muito mais errático, né? Ó, no gráfico de 30 minutos da BRDT, bonito também, ó. Operação de venda aqui, ó, bonita. Né? Olha que legal, 2% num dia. Né? Movimento, papel que vai. Aqui depois uma compra, ontem, ó, saindo hoje, 2,5%. No gráfico de 30 minutos. Tá vendo? Às vezes, não dá, às vezes dá uma entrada no dia. Esse gráfico de ontem deu uma entrada. Uma entrada na venda, uma entrada na compra. Saiu hoje. Swing trade, né? Legal, então, ó, isso ajuda a gente a conter a ansiedade de ficar apertando o botão para entrar e sair, não é? Dá para fazer isso no índice? Dá para fazer no índice. Dá para fazer no dólar? Dá para fazer no dólar. Dá para fazer em qualquer papel, qualquer tempo gráfico. Uma vez que você inseriu a regra no seu gráfico, ele vai pegar a variável que você colocou na regra de execução, chegou naquela variável, apontou aquela formação, ele põe o sinalzinho para você ali. Agora, de novo, a decisão é sua.
Tá, pessoal? Bom, o que eu vou fazer? Quem quiser programar isso, testa, vai fazendo a programação do jeito que eu desenhei ali. Às vezes no começo é difícil de fazer, porque a gente erra um sinal, mas vocês viram que tem lá um modo de você fazer o teste, né? Para que você consiga validar o código. Se não, eu vou tentar deixar na descrição desse vídeo, eu vou colocar o código ali, é só você substituir então os sinais, porque o YouTube não deixa a gente colocar o sinal. Você substitui o sinal, ó, eu vou deixar ali entre parênteses e vou escrever sinal de maior, sinal de menor. E você substitui aquele entre parênteses e o parênteses pelo sinal de maior ou pelo menor, tá? Aí você copia, cola na sua regra de execução lá e faz o teste, tá? Não faça, não execute nenhuma operação sem fazer teste antes. Então você entra, pega o papel, coloca no gráfico, volta lá 4, 5 semanas, um mês, 2 meses, coloca lá e vai passando clique por clique, né? Candle a candle, e vai vendo, puxa, aqui daria uma entrada. Ah, será que andaria a meu favor? Sim ou não? E vai marcando isso, né? Ver quantas vezes isso acontece de forma satisfatória a teu favor, tá? Não faça nada sem testar antes para não ter perigo de você tomar prejuízo aí sem necessidade, né? Não acredite em nada do que a gente fala, pessoal. Não existe fórmula milagrosa, não existe setup 100% garantido de acerto. Isso, se alguém falar isso para vocês, duvidem, né? Tem muita gente aí vendendo curso, vendendo estratégia milagrosa. É difícil, não encontra, nem os maiores traders do mundo falam que isso existe. Tá? Existe lá uma probabilidade, existe uma expectativa matemática positiva em torno de 60%, 70%. É isso, gente, não vai ter mais do que isso, tá? Estratégia, garanto para você 90% de acerto. Difícil, difícil. Tá? Então desconfie de tudo, desconfie de todos, pegue a regra de execução aqui, coloca no seu gráfico, cria uma aba, igual eu criei aqui, ó, vídeo, PFR, estocástico, cria uma aba só para fazer teste. Se não servir, você apaga aquela aba, começa os testes de novo, tá certo? Não acredite em nada, porque charlatão querendo vender curso revolucionário, existe de monte, tá certo? Se fosse matador e o cara tivesse milionário, ele não estava vendendo isso aí, tá? Então, por isso que eu faço aqui para vocês, eu estou compartilhando aquilo que eu aprendi de graça, não tem intuito nenhum em vender nada, né? Eu quero aprender, na verdade, quando eu faço isso aqui para dividir com as pessoas, eu também aprendo, né? Para mim é um aprendizado constante, então eu prefiro dessa forma porque a gente cria uma comunidade, um ajuda o outro, troca experiência. Se alguém tiver uma regra mais interessante do que essa que eu estou pondo para vocês aqui, poxa, comenta aí no vídeo embaixo, vamos fazer um vídeo junto, a gente faz aqui para aumentar a comunidade. A vontade nossa aqui é ajudar outras pessoas a crescer também, né? E esses vídeos aqui que eu tenho feito também tem tudo cunho educacional. Na verdade, eu quero ajudar a outras pessoas que estão começando, assim como eu já comecei, a aprender mais rápido do que eu aprendi. Então não é nenhum tipo de call aqui, eu não falo para comprar, não falo para vender, eu falo que daria um sinal de possível compra ou um sinal de venda. A decisão é sua, né? A responsabilidade é sua. O lucro é seu e o prejuízo também, né? Caso dê errado. Então tenha muita consciência do que você vai fazer, tá certo? Então era isso, gente. Sexta-feira já está acabando, é um vídeo bem rápido para que a gente possa preparar aí para o fim de semana e a semana que vem começar com operações aí mais tranquilas, contendo a ansiedade e, se Deus quiser, menos operações e mais lucrativas, tá bom, pessoal? Um bom fim de semana para vocês aí, curtam a família, tem um feriadinho na segunda-feira, aproveita para estudar bastante, né? E tirar todas as dúvidas que vocês têm. Então, qualquer coisa, comenta aí no vídeo, vamos trocar mais figurinha, vamos aumentar essa comunidade e aprender juntos. Tá certo, pessoal? Bom fim de semana, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.